presidente Jair Bolsonaro divulgou a lista das 50 empresas que mais receberam auxílio do BNDES, anunciando uma suposta vazamento da caixa preta, falando que vai abrir a caixa preta do BNDES. Mas será que realmente o BNDES é tão corrupto assim? Outra coisa, Flávio Bolsonaro alegando uma suposta evidência, várias evidências, de um suposto caso de corrupção. Será que isso impacta o governo do Jair Bolsonaro? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilo, de boa? Então tá, ó. Meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje eu vou falar com vocês um assunto bastante importante, aliás, dois assuntos, né? Que é a suposta abertura da caixa preta do BNDES e também os casos envolvendo Flávio Bolsonaro e quais são os possíveis impactos no governo brasileiro aí desses inúmeros casos de corrupção. De novo, né? Não casos de corrupção, mas suposta corrupção. Não vou falar aqui, de verdade, não sei, tá? Não faço parte da Polícia Federal, não sei se ele é corrupto, se ele não é, mas quais são os impactos desses casos que estão sendo revelados pela mídia para o governo Bolsonaro. Se você curtiu desses dois assuntos, né, achou interessante e gosta do que eu falo aqui, por favor, ó, se inscreve no canal, compartilha com o máximo possível de pessoas e vamos continuar divulgando essas informações, conversando aí sobre geopolíticas, atualidade política, que é basicamente o que eu gosto de fazer aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, ó, vamos falar um pouquinho do BNDES primeiro, né? O que seria essa abertura da caixa preta do BNDES? Para a gente entender isso, vamos primeiro entender o que é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social aí do Brasil. Quando a gente fala do BNDES, ele foi criado lá pelo Getúlio Vargas como um banco estatal, mas que não é como qualquer banco estatal, não é como a Caixa, por exemplo. O que o BNDES faz? Ele funciona para desenvolver socialmente o Brasil. Então vamos pegar, por exemplo, o BNDES ele não tem a intenção de dar lucro para o Estado brasileiro. O BNDES ele é sustentado com uma parte dos impostos, o PIS/PASEP, ok? Isso vai para o BNDES, e uma parte do dinheiro do Tesouro Nacional, que é como se fosse a renda que o país tem, tá? O BNDES, então, ele pega dinheiro desses organismos, né, dos impostos e do governo brasileiro, e empresta dinheiros a juros subsidiados, a juros mais baixos do que o praticado pelo mercado. Mas não faz sentido. Por que ele faz isso, então? Para perder dinheiro? Porque a intenção não é enriquecer. A intenção é criar emprego, a intenção é fazer as pessoas consumirem mais, pagarem mais impostos, a intenção é construir infraestrutura para o Brasil, ou seja, uma série de benefícios sociais e econômicos através da injeção de dinheiro na economia brasileira. Ou seja, o BNDES ele tem a intenção de incentivar o desenvolvimento social e econômico brasileiro, mesmo que para isso ele tenha que perder um pouco de dinheiro. Ah, professor, mas não faz sentido isso. Galera, de verdade, praticamente todos os países têm o seu Banco Nacional de Desenvolvimento. A gente pega países, por exemplo, onde o juros nem é subsidiado, o juros ele é negativo. Ou seja, literalmente, o banco estatal, ele perde dinheiro, ou seja, o banco ele empresta dinheiro e você tem que devolver, mas tem que devolver em parcelas menores do que o que você emprestou. O caso do Japão, da Alemanha, durante muito tempo tiveram juros negativos para incentivar a economia mesmo, para desenvolver, para empregar, para fazer as pessoas consumirem mais. Ou seja, é uma ideia bem interessante, tá? Qual que é o grande problema? É que durante muito tempo, particularmente até 2015, todos os dados do BNDES eles ficavam meio escusos, não dava para saber muito bem o que estava acontecendo. E aí o que acontece? Como no Brasil, independente do governo, a gente sabe que a corrupção ela é quase sistêmica, o que acontecia? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho uma empresa, Ricardos Globo, maior empresa que produz globos terrestres aí no mundo, beleza? A minha empresa, ela vai lá, ela quer ter empréstimos, ela quer pegar crédito no mercado, a juros baixos, prazo longo para conseguir pagar, beleza. O que eu faço? Eu, empresa Ricardos Globo, vou lá e, sei lá, financio a campanha política de determinado partido. Aí aquele partido ganha, o que eu, Ricardos Globo, espero? Que quando aquele partido, quando aquele presidente chegar no poder, ele retribua o que eu fiz, ou seja, que ele desenvolva políticas públicas que agradem a minha empresa Ricardos Globo. É por isso, por exemplo, que o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, ou seja, por empresas, foi criminalizado no Brasil. Agora só pessoas físicas podem fazer. De novo, né? A gente sabe que por baixo dos panos acaba infelizmente acontecendo, mesmo sendo criminalizado. Mas foi um passo importante. Durante muito tempo, como esses dados eles estavam meio escuros, né? Não estavam muito bem revelados, havia a grande suspeita que o BNDES, ao invés de incentivar, ao invés de financiar projetos que fossem desenvolver economicamente e socialmente o Brasil, ele estava fazendo o quê?
financiando obras de empresas que financiaram o governo, ou seja, não a meritocracia, mas sim uma forma de agradecimento pelo que a empresa fez para o partido político que está no poder. E no caso do PT, por exemplo, ficava financiando ditaduras, né? Ou seja, governos, não uma coisa que fosse trazer benefício para o Brasil, mas sim que fosse financiar, ajudar ditaduras em outros países, por exemplo, Angola, Cuba, tal, etc., a Venezuela, para que obtesse uma aliança política. Em 2015, o que aconteceu? O ministro Fux, que aliás está até hoje, né? Acho que vocês conhecem ele aí, pelo STF, deu uma canetada ali, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, pôde ter todos os dados acessíveis por meio da internet. Galera, se você quiser agora, você pode ir lá no seu site, lá na sua internet, no seu celular, coloca lá BNDES. Vai estar liberado todos os dados, quais foram os empréstimos, quanto foram os juros, tal, tudo bem direitinho explicado. Desde 2015 isso acontece. A lista que saiu há 2 dias atrás nada mais é do que uma reorganização do que já estava no site. Ou seja, é um pouco falacioso, é uma mentira, tá? Colocar como se realmente o Jair Bolsonaro tivesse divulgado a caixa preta do BNDES. Fora que, será que todos aqueles empréstimos realmente são empréstimos duvidosos? Será que realmente todos aqueles empréstimos eles estão envolvidos em casos de corrupção? É um pouco hipócrita pensar desse jeito, né? Poxa, vamos pensar que o liberalismo, teoricamente, né, o ideal que o Brasil tenta seguir, uma política econômica que o Estado interfira menos, que o Estado dê mais poder para as empresas privadas, ele não pode ficar colocando uma lista de 50 empresas que mais crescem, que mais geram emprego no Brasil, numa lista afirmando, olha, essas empresas aqui são suspeitas de estarem envolvidas em casos de corrupção com o governo. Para mim, soa no mínimo com uma certa irresponsabilidade do governo Bolsonaro, culpando, ou pelo menos expondo essas empresas para um possível caso de corrupção. Primeiro tem que falar, olha, essas empresas mais pegaram, mas a gente não sabe se realmente elas usufruíram do dinheiro público sem dever, tudo tal, tá? O que o BNDES deveria passar realmente é por uma reformulação. Então deveria ter, por exemplo, critérios mais claros. Olha, eu estou emprestando para essa empresa porque essa empresa precisa crescer, porque essa empresa vai gerar emprego, ela tem potencial. E isso realmente hoje falta no BNDES, tá bom? Espero que o novo governo faça isso, né? Que ele utilize o BNDES não de maneira tão política, mas sim de maneira mais meritocrática, digamos assim. A gente não pode esquecer que aqui no Brasil e praticamente todos os países, as empresas que mais geram emprego são as pequenas e médias empresas, e não as grandes empresas. Grandes empresas, aliás, elas já conseguem pegar juros subsidiados em grandes bancos. Elas não precisam de um Banco Nacional de Desenvolvimento Social para emprestar dinheiros a juros baixos para elas. Ou seja, espero que não se abra uma caixa preta do BNDES, porque de verdade, galera, não existe uma caixa preta. O que pode fazer pegar alguns contratos, falar assim, poxa, mas por que você emprestou para esse país? Por que você emprestou para esse? E aí chamar os responsáveis por fazer esses empréstimos e fazer algum tipo de investigação para saber se não houve nenhum tipo de improbidade administrativa, se não usufruíram dinheiro público de maneira irresponsável, tá? Ou de maneira política. Mas uma caixa preta é no mínimo falacioso. E isso que é complicado desse novo governo que eu vejo, né? Parece que eles estão numa cruzada contra o socialismo. Eles começam a colocar qualquer tipo de culpa na educação. A educação está ruim por quê? Porque existe o marxismo cultural. Ah, a economia está ruim. Por quê? Porque o BNDES emprestou dinheiro para Cuba, emprestou dinheiro para Venezuela. Poxa, o Brasil está com um monte de desempregado e a gente só ouve falar aqui no Brasil de arma e desemprego. Poxa, vamos lá, encarar os problemas brasileiros. Fala de arma e Venezuela, perdão. Vamos encarar os problemas brasileiros de frente. Esquecer um pouco, né, essa guerra ideológica, esse marxismo que existe no mundo, esse teórico socialismo que sempre existe no Brasil, e vamos colocar na prática a resolução dos problemas do Brasil. O grande problema, e aí já parto do meu segundo ponto, né, o caso de corrupção do Flávio Bolsonaro. De novo, não estou acusando ele de corrupto, na verdade eu não sei, mas ontem mesmo no Jornal Nacional saíram mais denúncias do COAF alegando o recebimento de 1 milhão, né, em depósitos aí na sua conta, o que é no mínimo suspeito. Não sei se o cara é corrupto, se ele não faço parte da Polícia Federal, mas com esses casos vindo à tona, o que acontece? Durante muito tempo a família Bolsonaro, e quando eu falo, né, tanto o pai quanto os filhos aí, eles se comprometeram com a moralidade na política. Eu sou contra a corrupção, não sou corrupto, faço parte do exército, sou moralista, enfim, etc.
E aí, quando sai esses casos, isso fez a população brasileira confiar muito neles, né? Sair de um período do PT, por exemplo, de altos casos de corrupção e vamos limpar a política brasileira. Quando a gente tem, nas primeiras semanas, primeiros dias de governo, já um caso como esse, onde o Flávio Bolsonaro, ao invés de vir falar, olha, o que está acontecendo é simples, foi isso, isso e isso, eu quero que me investigue, eu não quero foro privilegiado, eu exponho a minha vida para vocês, eu deixo vocês investigarem para ver como eu sou realmente ético, isso seria uma atitude louvável, mas não, ele faz justamente o contrário. Ele quer foro privilegiado, ele quer o fim das investigações, ele não dá uma explicação plausível, ele não comparece aos inquéritos, a mesma maneira que o Queiroz também faltou aos inquéritos, por mais que ele estivesse doente, né? Mas ele faltou aos inquéritos e deu uma entrevista logo depois para o SBT. Ou seja, transparece pelo menos uma pequena confusão. Digo assim, se o Flávio Bolsonaro não é corrupto, no mínimo ele é muito mal assessorado pela maneira como ele está conduzindo essas questões. E qual que é o grande problema disso? É que com certeza mancha a imagem também do Jair Bolsonaro, do pai, né, do Jair Bolsonaro. E isso vai fazer com que os 3 primeiros meses de governo eles são essenciais para um governo bem sucedido. Se a gente está no momento em que o Bolsonaro está com alta popularidade, que ele tem apoio da população, esse caso ele mancha. E aí o que acontece? O nosso Congresso, que é quem sustenta o governo, né? A gente não pode esquecer que o Congresso ele é definitivo nas ações que o governo brasileiro vai ter que tomar, que o Bolsonaro vai ter que tomar. Por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é altamente necessária. A gente sabe que a Previdência está com déficit, existe superaposentadoria de servidores federais, juízes, enfim, 200 bilhões, né, praticamente aí 1/3 da Previdência, para sustentar somente 2,5% dos aposentados. Então tem que rever realmente essa política de aposentadoria do Brasil, só que não é uma pauta muito popular, até porque a população desconhece esses números. Então, para um deputado apoiar o Bolsonaro na reforma da Previdência, o governo Bolsonaro tem que estar com altíssima popularidade. Porque a primeira manchinha que tiver no seu governo, aquele deputado do Centrão, aquele senador do Centrão, que está lá não porque ele é de esquerda e de direita, mas sim porque ele quer um cargo, porque ele quer dinheiro, porque ele quer se manter no governo, ele vai prender para o lado onde a balança está melhor. Então imagina, eu vou votar a favor da reforma da Previdência, uma pauta que eu sei que é necessária, mas altamente impopular, e que pode reverberar numa possível reeleição minha, para apoiar o Bolsonaro, esse cara aí que está perdendo popularidade, não vou fazer isso. Ou seja, esse caso de suposta corrupção pode manchar muito a imagem do Jair Bolsonaro. E isso vai ser extremamente prejudicial, porque as suas reformas econômicas podem ser colocadas em xeque justamente por conta desse caso aí, né, que o Flávio Bolsonaro pelo menos precisa explicar um pouco melhor. Tudo bem? Galera, é isso aí, ó. Se vocês curtiram, né, ficou um pouco mais longo que convencional, mas acho que são assuntos bastante importantes. Se vocês curtiram, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!